Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Vida Plena. Nesta oportunidade, nós vamos fazer uma breve meditação sobre a experiência de Jesus aos pés dos discípulos. Nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 13. Mas depois dessa reflexão, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar este vídeo para que esse trabalho possa alcançar mais pessoas. Eu gostaria de convidá-lo agora para fazermos uma leitura atenta ao relato do Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e disseste bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Nós podemos dividir o Evangelho de João em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Nessa sessão, nós encontramos o relacionamento de Cristo com o mundo. Do capítulo 13 ao capítulo 17, é a sessão que descreve a relação de Cristo com seus discípulos. E a partir do capítulo 18, nós vamos encontrar a relação de Cristo com o Pai. A passagem que nós lemos agora, ela faz parte, é uma abertura, ela é a introdução da sessão em que o Evangelho foca na relação entre os discípulos e Jesus Cristo. E o versículo 1 diz que esses eventos narrados aconteceram na época da Páscoa, antes da festa da Páscoa. E isso nós sabemos aconteceu na quinta-feira à noite. A Páscoa aconteceria na sexta-feira, né? E segundo o calendário judaico, né? E isso cairia então no dia 13 de Nissan, né? E o dia 14 de Nissan, que seria a sexta-feira, seria o dia da Páscoa. E aquele dia foi chamado por Lucas de grande sábado, né? Porque era um feriado que caía na sexta-feira e que ia colado com sábado, então fazia um grande feriadão, né? Pegando sexta e sábado. E então na quinta-feira à noite, segundo a contagem romana adotada por João, ele diz assim, o texto bíblico é bastante claro dizer, e havendo chegado a sua hora, Jesus veio até a terra, segundo o apóstolo Paulo em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. E Deus tem um cronograma, ele tem uma tábua cronológica, que é o seu plano, que é a sua vontade. Jesus executou em todos os detalhes, em todos os aspectos esse seu cronograma, esse projeto de Deus. E ele já tinha dito que, em outras ocasiões, mesmo no Evangelho de João, ele havia dito que não havia chegado a sua hora, que quando ele multiplicou os pães, e eles começaram a clamar, não, ele é o rei, ele é o rei, ele é o libertador. Aí ele se retirou, no auge da sua popularidade, ele se retirou da multidão e foi para um lugar deserto, e o Evangelho de João explica que não havia chegado a sua hora. Mas agora, nessa quinta-feira, o texto bíblico diz, havendo chegado a sua hora.
Então agora ele estava entrando no plano de Deus, no projeto de Deus, do seu sofrimento. Ele agora deveria morrer pela humanidade. Então havia chegado a hora certa para isso. E porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O cronograma de Deus não é o nosso cronograma. A primeira lição que a gente aprende nessa experiência aqui é que existe o tempo de Deus e existe o nosso tempo. Bom, o texto bíblico também diz que havia chegado a hora de sua glorificação, a hora de ele passar desse mundo para estar junto do Pai. Então a glorificação e a ascensão estão intimamente ligados com a morte de Cristo. É por isso que ele havia dito que não havia chegado a sua hora, porque não era o tempo dele morrer ainda. O texto diz que chegou a hora dele passar deste mundo para junto do Pai. Esse texto reforça então a sua divindade, porque só aquele que está em pé de igualdade com o Pai, que pode estar na presença do Pai, que pode ser, só ele pode ser Deus, só Deus pode fazer isso, só Deus pode estar na comunhão de Deus, só Deus pode sair da comunhão de Deus e voltar para a comunhão de Deus. Então o texto deixa claramente, revela claramente a sua divindade. E é com propósito. João está mostrando aqui que Deus se manifestou em Jesus Cristo. Cristo era Deus encarnado. Por quê? Porque o que vai acontecer logo em seguida vai chocar. Porque o Deus que mantém todas as coisas, pelo poder da sua palavra, o Deus que criou todas as coisas, agora ele vai vai ter uma atitude de humildade que vai chocar os próprios discípulos. E quando você entende que é Deus fazendo aquilo em favor do homem, você também vai ficar chocado. No versículo 1 diz que, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esta palavra amar até o fim é muito parecida com aquela que ele disse na cruz, está consumado. Ou seja, ele amou até a cruz, ele morreu ao ponto de dar sua vida na cruz. O amor, que é um dom de Deus, segundo João, Deus amou o mundo, né? É uma ação do Filho agora. E esse amor vai levar o Filho a dar sua vida por nós. Então ele amou até morrer por nós. Então o amor de Cristo é tamanho que está disposto a dar sua vida por nós. E como exemplificação disso, agora vai acontecer uma experiência marcante que só o Evangelho de João conta, que é a cerimônia de lavar os pés. O texto bíblico diz que ele tirou o manto, porque os judeus costumavam usar uma batina e um manto por cima. Aquele manto protegia a noite do frio, podia ser usado como cobertor, ou quando eles estavam viajando na estrada, eles podiam usar como esteira para dormir. Então ele usava aquele manto sobre os ombros e aquilo ali atrapalharia ele. Então o que ele fez? O texto bíblico diz que ele tirou o manto e cingiu e colocou no lugar uma toalha. E agora ele passa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos ficam chocados, porque a tradição, o costume daquela época era de um servo, a pessoa mais simples da casa, que lavava os pés dos visitantes. Toda vez que os judeus iam participar de uma cerimônia religiosa, eles faziam um processo de purificação. Purificação, na verdade, era tomar um banho. O Império Romano havia estabelecido em Jerusalém várias casas de banho público. Então, lugares onde as pessoas... Então, os discípulos tinham recém saído de um lugar desse, onde eles tinham se tomado um banho, tinham se higienizado, e agora eles tinham se dirigido para o cenáculo. E nessa caminhada, eles estavam com o corpo limpo, roupa limpa, porque desde o tempo lá de Moisés, lá quando recebeu a lei de Deus, Deus disse, olha, eu quero limpeza. Todo o acampamento tem que se purificar. O que ele queria? Que todo mundo tomasse um banho e colocasse uma roupa limpa. Então foi o que os discípulos fizeram. Eles tomaram um banho lá nos banheiros públicos romanos e colocaram uma roupa limpa e vieram para a cerimônia da Páscoa. Só que no caminho eles encheram os pés de poeira, porque a cidade era empoeirada. E agora, para continuar o corpo limpo, o que fazia um servo? Ele devia lavar os pés dos convidados. Só que não tinha acontecido aquilo. E Jesus, percebendo que não ia acontecer isso, ele tomou a iniciativa de tomar uma toalha, pegar a bacia e começar a lavar os pés dos seus discípulos. Veja, é interessante que ele pegou uma coisa rotineira, uma coisa cultural, uma coisa do seu dia a dia, e transformou numa lição de amor. Ensinou uma grande verdade que ele precisava ensinar para os seus discípulos, que nós podemos aprender hoje. A grande lição que ele queria ensinar era um problema que os discípulos estavam enfrentando há algum tempo. Eles tinham uma visão do Messias político, libertador político. Eles acreditavam que Jesus, em algum momento, se proclamava rei dos judeus, o povo ia recebê-lo como rei dos judeus. Fazia alguns dias que ele tinha entrado em Jerusalém e tinha sido recebido como rei. Eles estavam muito esperançosos que Jesus ia implantar o reino de Deus aqui na terra de forma militar, de forma política, com força.
E ele ia liderar o povo dos judeus para expulsar os romanos e transformar Jerusalém na capital do mundo e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Agora, para governar, o Messias ia precisar de uma equipe, seus ministros. Então havia entre eles essa disputa para saber quem seria o primeiro-ministro, quem seria o braço direito, quem seria a esquerda, quem seriam as pessoas mais importantes desse reino, na visão deles, né? E Jesus, durante várias ocasiões, tentou ensinar os discípulos que o que é importante no reino de Deus não é... A grandeza do reino de Deus não se mede por posição política, não é por poder econômico, não é por influência política. A grandeza no reino de Deus é de outro tipo. E ele aproveitou esta ocasião agora da ceia, do lava-pés, para ensinar exatamente isso, para responder a questão, quem é o maior no reino de Deus? E aí ele começa. Para Jesus, o verdadeiro sinal de grandeza está em servir ao próximo. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus ensinou isso a eles. E nós podemos aprender algumas lições. Eu separei aqui, pelo menos no teu relato bíblico, pelo menos 5 lições que nós podemos aprender com respeito ao fato de Jesus ter lavado os pés dos discípulos. Em primeiro lugar, a primeira lição que Jesus queria que os discípulos entendessem é que nem sempre entendemos a vontade de Deus. E muitas vezes só podemos entender por revelação. Veja o versículo 6 e o versículo 7. O texto bíblico diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então, o Pedro, que era o discípulo mais falador, o mais espontâneo, né, que tomava iniciativa, o mais proativo, ele ficou chocado. Ele disse assim: como assim? O Senhor lavar meus pés? Essa é uma posição muito humilhante. E Jesus disse assim: olha, você não vai conseguir entender. E nem sempre nós conseguimos entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Bom, a Páscoa estava toda pronta. O sacrifício estava preparado. Jesus estava pronto para morrer por nós. Ele sabia todo o caminho que iria percorrer, toda a paixão que iria sofrer, todo o sofrimento que levava ele até a cruz e até a ressurreição. Mas os seus discípulos não estavam prontos. Seus olhos estavam cegos. Apesar de ele ter advertido: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou cair na mão dos ímpios, eu vou sofrer perseguição, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou estar. Ele tem repetido isso várias vezes. Eles não queriam ouvir, eles estavam cegados pela esperança de ver um libertador político. E eles não queriam, eles faziam uma leitura seletiva daquilo que Jesus falava. Então Jesus estava pronto para cumprir a sua missão, mas os discípulos não estavam prontos para entender o que Jesus ia fazer. Pedro não entendeu, nem o simples fato de que Jesus estava lavando os pés, Pedro não entendeu. Ele só podia, se Jesus explicou: Pedro, infelizmente você só vai entender depois que passar tudo isso aqui. Depois que eu morrer, depois que eu ressuscitar, depois que eu subir aos céus, depois que você receber o Espírito Santo, aí nesse momento você vai entender todo o quadro. E muitas vezes, e foi exatamente isso que aconteceu, nós percebemos que o Pedro que aparece no Pentecostes, pregando para a multidão de forma corajosa, defendendo o messianato de Jesus, é outro Pedro, não é o mesmo Pedro que nós, acovardado, amedrontado, precipitado, imaturo, que nós encontramos nos evangelhos. É um Pedro corajoso, um Pedro transformado, porque ele entendeu. Depois que ele entendeu o plano de Deus, o projeto de Deus, e ele falou para os judeus: olha, tudo o que aconteceu foi segundo o propósito de Deus, segundo a presença de Deus, aí ele foi transformado. Então, e isso aparece nas cartas dele. Os temas que Pedro aborda nas 2 cartas que ele escreveu, mostra que ele entendeu a revelação de Cristo e qual era a vontade de Deus. Bom, Pedro então pensava, ele tinha um foco muito em si. Ele falou: tu lavarás os pés a mim? E Jesus disse assim: não, Pedro, o centro do universo não é você. O centro do universo não é a sua vontade. O centro do universo é o próximo. É aquele que está do seu lado, aquele que precisa de você. Esse é o centro do universo. Para você como cristão. Se você quer ser meu seguidor, você tem que focar no outro, não em você. Não na tua vontade, não no teu interesse, não no teu gosto, não no teu querer, mas naquilo que é a vontade, aquilo que é o querer, aquilo que as pessoas precisam. O teu foco é no outro. Aí quando ele passou a se preocupar com o outro, ele conseguiu entender o que Jesus estava fazendo com eles. Que lição que Jesus estava querendo ensinar para eles. Quando ele se colocou no lugar do outro, ele começou a entender. O que uma pessoa faz é o resultado de uma vida desde o seu começo.
Cristo estava dando uma lição de serviço. Por quê? Porque era um reflexo de toda a sua vida. A Bíblia diz que ele veio para servir. E a vida dele foi de servir ao próximo. Ao tirar o manto e cingir a toalha, ele sugeriu, ele mostrou que estava abrindo mão da sua posição de mestre, da mesma forma como ele, sendo Deus, se fez homem e andou entre nós para morrer em nosso lugar. Durante a nossa jornada cristã também temos que entender, nós não entendemos muitas ações de Deus. Só depois nós vamos entender, dentro do tempo de Deus. O tempo de Deus não é nosso tempo, a vontade de Deus não é nossa vontade, e a lógica de Deus não é nossa lógica. E as ações de Deus não são do jeito que Deus age de uma forma diferente daquela que nós esperamos. E muitas vezes nós não entendemos. E alguns até se revoltam, mas nós temos que ter a paciência que Pedro teve para poder entender qual é a vontade de Deus. A outra lição que nós podemos aprender com respeito ao fato de que Jesus lavou os pés dos discípulos é que ali estava podendo acontecer uma experiência de comunhão. Estava havendo uma experiência em que os discípulos podiam aprofundar seu relacionamento com Jesus Cristo. Pedro não entendeu como o ato de Jesus lavar os pés dos discípulos, ou lavar os seus pés, poderia comprometer a sua comunhão com ele. Aqui no capítulo 13, versículo 8 e 9, que diz assim: Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus. Se eu não te lavar não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então Pedro não entendeu como o ato de Cristo não lavar os pés poderia comprometer sua comunhão com ele. A atitude de Cristo lavar os pés dos discípulos demonstrou seu amor por eles. Aqueles que desejam desfrutar de contínuo companheirismo com Cristo devem lavar os pés uns dos outros. Então, Pedro não entendeu que aquilo que Jesus estava fazendo era uma expressão de profundo amor, de profundo carinho que Jesus tinha, uma demonstração clara do profundo sentimento que Jesus tinha por eles. Ele não entendeu isso. Ele achou que ficou indignado, achou que aquilo era ofensivo, até porque Jesus era seu mestre. E aquilo não era uma coisa digna de um mestre, lavar os pés dos discípulos. E aí Jesus disse, aquilo que eu faço agora você não está entendendo, mas um dia você vai entender, Pedro. Ele estava dizendo assim, um dia você também vai lavar o pé dos seus discípulos, dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus irmãos. Aqueles que desejam desfrutar realmente íntima comunhão com Cristo, precisam lavar os pés uns dos outros. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos se servir. Se você quiser saber da prática o que significa ser cristão, se você quer ser realmente um seguidor de Jesus Cristo, então o foco da tua religiosidade, o foco da tua espiritualidade não é você, é teu próximo. Então quando você socorre, quando você estende uma mão, quando você se torna um ombro amigo, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 2 o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então quando você é aquele ombro amigo, quando você não é juiz que julga seu irmão, mas você ouve a confissão do seu irmão, que ele pode ser ele mesmo, que ele pode ser atento, que ele pode desabafar, pode abrir seu coração sem ter medo de ser julgado, e você deixa o teu ombro disposto, à disposição desse irmão, você está sendo cristão. Você está seguindo o exemplo de Cristo. Então, quando o bem-estar do próximo está acima do seu próprio bem-estar, o bem-estar da sua esposa está acima do seu bem-estar, o bem-estar do seu esposo, o bem-estar dos seus filhos, o bem-estar dos seus parentes, não só das pessoas que você ama, mas também das pessoas com quem você se relaciona no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, as pessoas do seu vizinho, as pessoas do seu dia a dia. Se elas são sua prioridade, se o bem-estar delas são sua prioridade, aí você está seguindo o exemplo de Cristo. Aí você está amando a Cristo acima de todas as coisas, você está sendo um seguidor de Jesus Cristo. Quando houver comunhão entre nós, entre os crentes, e comunhão de nós com as pessoas que precisam, nós vamos ter uma profunda relação com Jesus. Vocês lembram que Jesus falou certa vez? Ele disse assim, aquilo que você fizer a um desses pequeninos, você vai estar fazendo a mim. Então, quando você cuida das pessoas, você está cuidando de Cristo. Quando você demonstra amor com as pessoas, você está demonstrando amor a Cristo. Então, quando você tem comunhão com as pessoas, você está aprofundando sua relação com Cristo. Era isso que Pedro precisava aprender naquele dia, lá quando Jesus lavou o pé dos discípulos.
que Pedro não estava entendendo e que muitos cristãos também não entendem. Então, a terceira lição que nós podemos aprender com respeito à experiência de Jesus lavar os pés dos discípulos é que ele nos lembra que nós já fomos banhados, nós já fomos lavados, ou seja, nós somos regenerados. No versículo 10, versículo 11, ele diz assim: declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. A palavra banho e lavar, ela nesse versículo foi traduzida de duas palavras gregas diferentes. A primeira, banhar, vem do grego lu, e é o banho completo, a higienização completa. Já o lavar vem do grego nipto e indica a limpeza dos pés e da mão. A imagem é de alguém que, como eu falei para vocês no começo, participou de um banho, foi para um banheiro público, tomou um banho, e aí, no caminho para casa, ele empoeirou os pés, agora ele precisa tirar a poeira dos pés para permanecer completamente limpo. Os judeus costumavam fazer isso em todos os rituais, toda cerimônia que eles participavam, eles costumavam se purificar, e a purificação era um bom banho, e colocar roupas limpas e participar da cerimônia. E então os discípulos não precisavam de um novo banho, eles precisavam apenas lavar os pés que estavam empoeirados. O crente também, ele é banhado apenas uma vez. Ele é mergulhado no sangue de Cristo apenas uma vez. Quando ele aceita Jesus, quando Jesus entra na sua vida, entra no seu coração, ele é lavado, ele é perdoado, ele é purificado. E ele não precisa desse banho diário, essa experiência já é única, aconteceu uma vez na vida dele. O que ele precisa é confessar diariamente os seus pecados a Deus e pedir perdão por esses pecados, para manter, porque o pecado rompe a nossa relação com Deus. O pecado atrapalha a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus. Então, quando nós cometemos pecado, nós interrompemos a nossa comunhão. E quando nós pedimos o perdão dos nossos pecados, nós reatamos. Então, o que nós precisamos? Não nos converter de novo, porque isso já aconteceu quando nós aceitamos Jesus. Nós precisamos pedir perdão pelos erros que cometemos. A purificação, que é aquilo que nós podemos chamar de purificação diária. Certo? Então, que tipo de limpeza, que tipo de banho Jesus está falando aqui? Olha que Zacarias, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Mas é interessante que Jesus disse assim, olha, que todos vocês já passaram por essa experiência. Ele disse para Pedro, né? Todos vocês já tiveram essa experiência de me aceitarem como salvador pessoal e terem seus pecados perdoados, mas um não passou por essa experiência. Nem todos estão limpos. Existem pessoas, infelizmente, no meio cristão que não são convertidos. Eles ficam impressionados com as verdades bíblicas, eles abraçam as verdades bíblicas, defendem as verdades bíblicas, pregam as verdades bíblicas, mas eles mesmos nunca tiveram uma experiência real com Jesus Cristo. E às vezes a igreja dá oportunidade para essas pessoas, elas acabam se tornando dirigente de igreja, líder de jovens, mas ele mesmo nunca teve essa experiência, então ele não consegue compartilhar aquilo que ele não tem. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Ele acaba prejudicando, porque ele acaba afetando a vida espiritual da igreja. A gente deve ter um pouco de cuidado com isso, não é julgar as pessoas, longe disso, mas ter certeza que aquele que a gente coloca na liderança da igreja são pessoas que tiveram uma experiência real com Jesus Cristo. E, infelizmente, no meio do povo de Deus vai ter sempre essa mistura de conversos não convertidos. Entre os 12 tinha um que não era convertido. Então, o que sobra para a igreja de hoje? Vai ter sempre o joio no meio do trigo, né? Vai ter sempre aqueles que nunca aceitaram o evangelho, que nunca foram transformados pelo poder do evangelho, que nunca experimentaram o amor de Deus, mas se acham crentes, se vestem como crente, comem como crente, andam como crente, participam dos crentes. Aparentemente, você julga que é cristão, mas essas pessoas estão longe da comunhão com Deus. A quarta lição que nós podemos aprender com respeito ao fato de ter lavado os discípulos é que Jesus, através daquela experiência, ele lembrou que nós precisamos de purificação constante. No versículo 8 diz assim: disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Quando Jesus se dispôs a lavar os pés de Pedro, ele disse assim, eu quero lavar teu coração também. A vida cristã, ela precisa de purificação constante. Você sabe que a salvação é de graça e que nós somos aceitos por Deus por uma ação de misericórdia divina, não porque nós merecemos. É uma ação da bondade de Deus, do fruto do amor de Deus. Então não há nada que você possa fazer para convencer Deus de te amar.
Ele te ama, apesar de você ser pecador. Mas Paulo diz assim, olha, quer dizer com isso que nós vamos viver no pecado? Olha o que o apóstolo João diz mais na frente, em 1 João capítulo 3, versículos 5 a 10. Preste bem atenção no que nós vamos ler. Sabeis também que ele se manifestou para retirar os pecados. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, você não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Infelizmente, na nossa sociedade líquida, sociedade pós-moderna, pós-cristã, a ideia de que não existe padrões morais éticos, não existe moralidade padrão, o mundo pensa assim, mas acaba afetando muitos crentes. E cada crente acaba criando a sua norma de ética, né? Seu padrão de ética. Então vive alguns princípios frouxamente, alguns princípios bíblicos. E como seguidores de Jesus Cristo, nós não podemos... É isso que Jesus queria ensinar para os discípulos quando disse assim, eu preciso lavar o seu coração. Nós não podemos viver um cristianismo frouxo, acomodado, um cristianismo que não transforma. Aquilo que Bonhoeffer disse, né? Ele chamou de graça barata. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que lêem a Bíblia, que oram, que dizem que ama Jesus, mas não têm vidas transformadas. Continua a mesma coisa. E o Brasil é um país que está se tornando evangélico. Muitas pessoas estão se convertendo, 1/3 já do Brasil já é evangélico. Mas a gente está tendo dificuldade de ver uma sociedade mais justa, menos corrupta, com menos concentração de renda e com menos pessoas miseráveis. Esse evangelho que está sendo pregado e crido parece que não está sendo colocado na prática. Está havendo um abismo aqui entre aquilo que as pessoas estão professando e aquilo que as pessoas estão vivendo. E isso não é cristianismo. Nós precisamos praticar o cristianismo. Nós não podemos conviver com o pecado, tolerar o pecado e aceitar o pecado como de boa, sabe? Como fazendo parte do nosso dia a dia. Não, nós temos que lutar contra ele. Nós temos que expulsá-lo da nossa vida. Isso é crescimento na graça. É disso que Jesus está falando. Essa purificação é necessária também para os discípulos pudessem compreender a palavra que o Senhor ia dizer. Porque o pecado ela enuveia a mente. Ela compromete a nossa compreensão. Ela nos prende à carnalidade. E isso afasta a nossa capacidade de compreender a voz de Deus falando no nosso coração. Então, nossos pecados são lavados na conversão. Quando nós aceitamos Jesus, nossos pecados são perdoados. Mas a tentação, ela pode nos corromper e nos afastar de Deus. Então nós temos que fugir dela. A pessoa que convive e aceita e tolera o pecado é parecido com aquela pessoa que, você já deve ter visto essa ilustração, uma casa em que o diabo diz assim, eu não preciso da casa toda, eu quero só um quartinho. E aí ele coloca lá carniça, coloca dejetos lá, lixo, e aquele cheiro contamina a casa, acaba expulsando tudo de bom, estraga o ambiente da casa. É o que o diabo quer, ele só quer um cantinho. E Jesus sabe que se ele quiser transformar a casa toda, ele precisa da casa toda, não uma parte. Eu vejo muito crente dizer assim, não, Jesus quer o coração. Como se fosse possível separar o coração da vida. Quando a Bíblia diz que ele quer o coração, quando ele convida para nós entregarmos o seu coração a ele está dizendo que ele quer que nós entregamos tudo. E não só as nossas emoções, nossos sentimentos, sermos arrebatados por um êxtase emocional. Não, nós vamos dedicar nossa vida a ele. E consagrarmos nossa vida a ele. Então é isso. Só quando nós passamos por essa experiência, é o que Jesus está querendo dizer para Pedro. Pedro, só quando você passar por essa experiência de purificação, é que você vai estar preparado para participar da ceia, que logo ia administrar aos seus discípulos. Você está se preparando para participar da comunhão com os teus irmãos. Só assim você vai estar pronto para ser um seguidor meu. A última lição que nós temos que aprender na nossa meditação sobre a experiência de Jesus lavar os pés dos discípulos é que essa experiência ela nos lembra da humildade, que é o centro do fato, do acontecido,
é que ela nos lembra da humildade de Cristo. No versículo 12 a 17 diz assim, vamos reler. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa. Perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, eu lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fizesse, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se saber essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então, a grande lição que Jesus queria que eles aprendessem, de todas, é exatamente o fato de que ele, como mestre, estava demonstrando na prática como ele esperava que os seus discípulos fizessem. Que a humildade que ele revelou, nós revelássemos na nossa vida também. A cerimônia é um memorial da humildade experimentada por Cristo, que sendo Deus, em sua encarnação se colocou à disposição do ser humano. O Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2 que Jesus, embora sendo Deus, não teve por usurpação, não se apegou, não se aferrou ao fato de ser Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo. Ele não se humilhou tornando-se rei, ele não se humilhou tornando-se governante ou um homem rico e influente. Ele se humilhou para se tornar servo, ao ponto, daí Paulo continua dizendo, a morrer, morte na cruz. A Bíblia diz que ele dizia, que ele veio para servir. O Filho do Homem veio para servir, para dar sua vida em resgate de muitos. Através daquele ato, Cristo mostrou que estava disposto a fazer qualquer coisa, não importava o nível, desde que ele pudesse salvar uma pessoa. Ao transformar esse costume em uma ordenança, ele espera conduzir os crentes a um estado de ternura e amor, de forma que pudesse servir uns aos outros. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, Paulo diz assim, sede servos uns dos outros por amor. Veja, não adianta você servir sem amar. E não adianta amar se você não serve. Então, nosso serviço ao próximo não é serviçal, não é ser pelego, não é ser o escravo do outro, não é ser mandado pelo outro simplesmente. Não, deve ser uma expressão de amor. Aí nós estamos servindo conforme a vontade de Deus. Embora participar do serviço seja humilhante, em momento algum, servir ao próximo é degradante. Fere o nosso orgulho, mas não é degradante. Tem uma cena do filme A Vida é Bela, que o Guido, ele vai para a cidade grande, na Itália, e o tio dele é dono de restaurante e está ensinando ele a ser garçom. E ele diz assim, olha, Deus serve a todos, mas não é servo de ninguém. É exatamente isso que Jesus ensinou para os discípulos. Você tem que ser servo de todos, sem ser servo de ninguém. Ser servo não é ser serviçal. Quando você é movido pelo amor, você consegue fazer a diferença. Quem não gostaria, meus irmãos, de ter o privilégio de lavar os pés feridos da cruz, os pés de Jesus? Mas você pode. Jesus disse que aquilo que você faz aos meus pequenos, a mim o fizeste. E sabe como é que a melhor forma de você lavar os pés do seu próximo? Perdoando. Quando você perdoa as ofensas, quando você perdoa as coisas que a pessoa lhe faz, você está mostrando grandeza. Você está sendo um súdito do reino de Deus. Você está seguindo o exemplo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que você não pode ser perdoado se você não experimentar perdão na sua vida. Então, a profundidade do perdão, quando você entende a profundidade do amor de Deus que te perdoa, apesar de todas as ofensas, apesar de tudo de ruim que você faz, porque quando nós pecamos contra Deus, e apesar de tudo isso, Deus nos perdoa, Ele joga no mar de esquecimento, Ele não nos joga em rosto, Ele nos trata como se nós nunca tivéssemos pecado, nunca tivéssemos desobedecido, e Ele espera que nós, como seus filhos, façamos a mesma coisa. Nós perdoemos as pessoas que nos ofendem, como se não tivesse acontecido nada, como se fosse tudo apagado. E assim, quando nós fazemos isso, nós podemos dizer que nós somos seguidores de Jesus. E aí Jesus termina dizendo que ele era mestre, porque ele ensinava. E como Senhor, ele tinha total domínio. E se vocês me chamam de mestre e Senhor, vocês têm toda razão. Eu sou o mestre porque eu os ensino, e eu sou o Senhor porque eu sou o dono da vida de vocês. Vocês são minha propriedade, e eu vou comprar vocês com meu sangue. E tal como ele, nós temos que fazer o quê? Lavar os pés um dos outros. A palavra dever tem aqui o significado de obrigação, como se adquire quando se paga uma dívida. Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 10,
que no reino dos homens, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é o que ele fala? Mas no reino de Deus não vai ser assim. Quem quiser ser o maior, deve ser o menor. Quem quiser ser servido, deve servir. Tem uma história interessante de um monge budista que pediu certa vez ao missionário que sugerisse uma cena que retratasse o que era o cristianismo, o que representava o cristianismo. Porque ele era um artista e ele, no monastério que ele vivia, ele estava pintando vários quadros, várias paredes, vários murais, né, vários afrescos, onde ele mostrava o princípio básico de cada religião que existia. E aí o missionário leu o relato de João capítulo 13, que nós lemos para vocês nesse momento. E ele ficou em silêncio durante a leitura toda. Daí ele disse assim, você vem cá. E para eles, lavar os pés, tocar nos pés de uma pessoa era muita humilhação na cultura deles, desse monge. E ele disse, você está dizendo que o fundador da tua religião, ele lavou os pés dos seus discípulos? Foi exatamente isso. Ele disse assim, agora eu entendo o que é ser cristão. E você está disposto a ser cristão? Vou fazer um desafio agora. Você está disposto a lavar os pés do seu próximo? Que Deus te abençoe nessa decisão. Amém?